Olha, é muito interessante a expressão, eu não a conhecia, mas fiquei Eu, até achei, com... eu também achei muito curioso, por isso é que disse, deixa eu levar aqui. Porque, enfim, pronto, há o conceito clássico de Marx, do proletariado, depois houve quem procurasse introduzir no debate a ideia de um precariado como ou uma classe à parte, nos casos, eu sou mais da perspectiva de que é uma parte da classe trabalhadora com condições de trabalho marcadas e de vida marcadas pela precariedade e introduziram precisamente a expressão do precariado, e agora acho interessante essa ideia do cuidatoriado, se quisermos, se eu bem percebi a expressão, porque Cuidatoriado, sim. porque há, de facto, não conhecia essa autora, mas de facto estou-me a lembrar, por exemplo, de um antropólogo, David Graeber, que fala precisamente da classe dos cuidados, ou seja, de um conjunto de pessoas cujas profissões são assentes no cuidado com a vida, ou seja, no fundo nas tarefas, quer de apoio a pessoas dependentes, mas de uma forma mais vasta nas tarefas que são essenciais à manutenção da vida portanto, alargando aqui os cuidados, concebendo aqui os cuidados numa acessão mais ampla que inclui desde o trabalho doméstico ao trabalho das limpezas, ao trabalho, no fundo, enfim, todas as funções que estão, digamos, que são paralelas aos cuidados, mas que têm a ver com o trabalho reprodutivo que historicamente era assumido pelas mulheres e que continua a ser, em sociedades como as nossas, em que essa divisão sexual de trabalho ainda é muito acentuada, continuam a ser assumidas pelas mulheres, e o que aconteceu é que essas tarefas, o trabalho doméstico, o trabalho dos cuidados, foram progressivamente sendo assalariadas, isto é, transformaram-se também em profissões, e nessas profissões podemos incluir o conjunto dos profissionais de saúde, os profissionais da educação, porque o cuidado, a educação das crianças fazem parte também desses cuidados, e os profissionais do apoio social e das tarefas que estão à volta, como as limpezas e o serviço doméstico. E, de facto, se nós olharmos para essa classe dos cuidados concebida de forma muito ampla, nós vemos que é uma classe extremamente feminizada e que, à exceção das profissões mais antigas, mais com uma história mais solidificada do ponto de vista do seu reconhecimento profissional, médicos, enfermeiros, professores e professoras, nós estamos a falar em grande medida de profissões que são feminizadas, mas isso são todas elas na área dos cuidados de forma esmagadora assumida por mulheres, mas estamos a falar, fora essas exceções, de profissões, de profissionais dos cuidados que têm trabalhos que são mal remunerados, pouco reconhecidos socialmente e prestados em condições de grande precariedade. E eu acho que tem havido, até com a pandemia, um reconhecimento de que esses trabalhos, quando tudo para, quem são as pessoas que desempenham as tarefas fundamentais de que nós não conseguimos abdicar para viver? Em grande medida são os membros dessa classe dos cuidados, desse cuidatoriado. E, curiosamente, parece que quanto mais essenciais são as profissões, quanto mais importantes são para a manutenção da vida, menos valorizadas e mais mal remuneradas elas são. Quando o David Graeber dizia a propósito da pandemia, que quando se decidiu quais eram as profissões que não podiam parar porque são essenciais, não havia nem corretores da bolsa, nem analistas financeiros, ou seja, muitas das profissões que são muitas vezes mais bem remuneradas são aquelas que são mais dispensáveis quando nós precisamos do essencial. E aquelas que são verdadeiramente essenciais são muitas vezes as que nós pagamos pior enquanto sociedade portanto, eu estou muito de acordo com a ideia de que há, de facto, uma classe dos cuidados que está a fazer o seu caminho de se tornar mais visível, de encontrar as suas formas de organização e de representação, mas que é ainda muito mal paga e muito mal reconhecida. Estou a falar, por exemplo, das profissionais dos lares de idosos, que ao contrário, por exemplo, dos profissionais de saúde, não foram logo testadas, nem foram logo
cujas condições até de trabalho não foram imediatamente acauteladas. Estou a falar das profissionais, dos e das, mas essencialmente são mais mulheres que prestam o apoio domiciliário, portanto, as assistentes familiares, das chamadas assistentes familiares, muitas vezes a recibo verde, muitas vezes extremamente precárias. Estou a falar das trabalhadoras domésticas ou das trabalhadoras do serviço doméstico, das chamadas empregadas domésticas, que muitas vezes funcionam também como cuidadoras de pessoas dependentes, porque na ausência de respostas públicas e sendo muito caro ter cuidadores profissionais a tempo inteiro ou esse tipo de respostas mais, como é que é dizer, mais institucionais, muitas vezes são também as chamadas empregadas domésticas ou as trabalhadoras do serviço doméstico que acabam por assumir estes cuidados. E todas estas profissões são muito mal pagas, muitas delas são pagas com o salário mínimo, têm formas de organização ainda muito incipientes, ou seja, muitas vezes os próprios sindicatos não priorizam o recrutamento e a representação nestas áreas e têm formas muitas vezes, de vínculo laboral e de proteção social que colocam estas trabalhadoras numa condição de grande fragilidade. Para dar um exemplo, as trabalhadoras do serviço doméstico, e muitas assumem os cuidados a pessoas dependentes. As trabalhadoras de serviço doméstico em Portugal, que são cerca de 100 mil, muitas não têm contrato de trabalho e das que têm contrato de trabalho, que são um pouco mais de 50 mil e que estão inscritas na Segurança Social como profissionais de serviço doméstico e que descontam todos os meses como profissionais de serviço doméstico, por exemplo, não têm acesso ao subsídio de desemprego. E quando veio a pandemia e quando, em alguns casos, ficaram sem trabalho, lhes disseram fiquem em casa, elas ficaram totalmente à mercê dos seus patrões, porque não têm, ao contrário dos trabalhadores por conta de outrem do regime geral, não têm acesso à proteção social. E, portanto, acho que há aqui um grande trabalho a fazer no reconhecimento da importância, da centralidade destas profissões, que devem ser muito remuneradas de forma muito mais digna e cujas condições de trabalho também devem ser muito mais reconhecidas. E acho que é muito interessante essa expressão, porque acho que vai ganhando visibilidade, a par, claro, dos cuidadores e das cuidadoras informais, mas os cuidados profissionais também são muitas vezes pouco reconhecidos, negligenciados e mal remunerados. Sim, sem dúvida. A pandemia trouxe à tona, se assim podemos dizer, uma realidade, eu não sei se escondida ou se nós, às vezes, enquanto comunidade, não queremos olhar de frente para ela e enfrentá-la de frente. A questão dos velhos, se assim podemos dizer, não é? Que o José assinou um texto muito interessante também no Expresso, exatamente a alertar para a questão, que para mim também é uma questão absolutamente preocupante, que é da solidão não desejada das pessoas mais velhas, e que também trouxe à tona a questão do idadismo e do preconceito perante a pessoa idosa, e houve expressões, muitas, e questões que foram defendidas, desde logo os mais velhos terem que ficar eventualmente confinados até ao final do ano, como disse a senhora van der Leyen, enfim, portanto, uma discriminação inacreditável sobre as pessoas idosas. E depois há uma questão também importante, que a pandemia trouxe também aqui, aclarou um pouco, que é a questão de se a pessoa então é velha, é uma mulher e é pobre, então de facto tem dificuldades extremas de sobrevivência e de poder ser cuidada ou de poder inclusivamente cuidar. E neste aspecto, José, e pela experiência também que tem de Parlamento e de vida política, de que modo é que, de algum modo, a interdisciplinaridade poderá ajudar que as várias disciplinas científicas, os vários atores poderão ajudar a efetivamente, passa aqui o pleonasmo, o Estatuto do Cuidador Informal? Ou seja, José, qual é que achas que é o passo seguinte que deve ser dado para que efetivamente este Estatuto seja implementado, que as pessoas possam beneficiar dele, efetivamente, que as pessoas possam fazer valer os seus direitos? E depois há uma outra questão também, que é a questão económica. E há pouco, voltando aqui um bocadinho atrás, se me permites, um dos argumentos, não sei se é válido ou não, para as pessoas não estarem a requerer o Estatuto, será o facto de muitas pessoas entenderem que não terão direito a ele, porque só pessoas de facto de muito baixo rendimento ou quase sem rendimento é que poderão beneficiar deste Estatuto. E fiz duas perguntas numa só, peço desculpa. Não tem mal. Então, mas deixa-me só fazer uma pequena clarificação relativamente ao que disseste. Toda a gente que seja cuidadora e que, enfim, que caiba
digamos assim, no modo como o Estatuto define o que é um cuidador, têm acesso ao Estatuto de Cuidador, agora podem não ter acesso ao subsídio para o cuidador. Ou seja, o Estatuto do Cuidador tem vários universos. Tem um universo que é... Sim, sim. É que eu acho que essa foi também uma questão, parece, e por isso ainda bem que estás a clarificar e tão bem, eu acho que essa questão também está a inviabilizar que muitos pedidos sejam feitos, porque a pessoa diz, não, se é só para pessoas que têm o rendimento, para que é que eu vou perder o meu tempo, para que é que vou estar numa burocracia, agora com o Covid é difícil o acesso, tenho que estar numa fila, tenho que tirar uma senha, ainda bem que estás a clarificar e força, e agradeço também esse facto.